A paz do Senhor para você que está fazendo esse curso sobre o plano da salvação de Deus. Hoje vamos falar na aula 5, entendendo como era o homem pós-diluviano. É a dispensação do governo humano, estamos na terceira dispensação. Então, como era o homem pós-diluviano, ou seja, depois do dilúvio? Bom, recapitulando um pouquinho, vamos trazer aqui um slide anterior sobre a nova aliança que foi feita na terceira dispensação. A multiplicação continuou, né? Frutificai, multiplicai-vos e enchei a terra. Lembra? O ponto importante aí desse versículo é enchei a terra, que eu vou falar mais tarde sobre isso, quando falar aqui da Torre de Babel. Bom, o homem pôde agora a permissão de comer carne dos animais, pôde comer animais. Ali naquele momento ali não tinha restrição de qual animal podia comer ou não, só não podia beber o sangue, né? Isso é uma recapitulação da aula anterior. Claro, proibição de cometer homicídio. Deus promete não construir a terra com dilúvio, e Deus cria o arco-íris para mostrar a sua aliança de que ele não mais ia destruir a terra com dilúvio. Bom, então vamos para o novo começo. Onde tudo recomeçou. Primeira coisa que acontece de importante está em Gênesis 9, 20 a 27. Noé planta uma vinha. Diz assim, ó: e começou Noé a ser lavrador da terra e plantou uma vinha. E bebeu do vinho, embebedou-se, descobriu-se no meio de sua tenda. Ou seja, ele, depois de ficar bêbado, Noé ele ficou nu, né? Tirou a roupa. E viu Cã, o pai de Canaã. É importante aí que Cã é pai de Canaã. E lembra que esse nome aí, Canaã, vai ser muito importante. Viu Cã, o pai de Canaã, nudez de seu pai. E fê-lo sabia ambos seus irmãos fora. Então Cã ele viu o seu pai pelado, né, nu. E foi chamar seus irmãos, creio que zombando, né, para que eles pudessem ver. Mas Sem e Jafé fizeram diferente, não zombaram. Então tomaram Sem e Jafé uma capa, puseram-na sobre ambos os seus ombros, e indo virados para trás, cobriram a nudez de seu pai, e seus rostos eram virados, de maneira que não viram a nudez de seu pai. Ou seja, Sem e Jafé respeitaram o pai. Já Cã ele foi um desrespeitador, né? Um zombador, creio, né? E despertou Noé de seu vinho, soube o que seu filho menor lhe fizera. E disse, agora é importante aí porque aqui acontece uma profecia de Noé. Noé ele profere 3 profecias que vai dar destino às nações da terra. No versículo 25 ele diz, maldito seja Canaã. Veja que ele não amaldiçoou Cã. Ele amaldiçoou o filho de Cã, Canaã. Servo dos servos seja aos seus irmãos. Imagine, se Deus permitisse que Noé amaldiçoar Cã, toda a descendência de Cã seria amaldiçoada. Mas no caso aqui, a permissão foi amaldiçoar Canaã, que era filho de Cã. Então Canaã passou a ser a nação amaldiçoada. O restante de Cã não está escrito aqui. Quem foram os descendentes de Cã? Nós vamos ver no outro slide. Mas, por exemplo, o Egito foi um dos... Egito, Etiópia, foi um dos povos que foi originário de Cã e foram bem sucedidos aqui na Terra, né, naquela época. Mas Canaã, nós vamos ver mais tarde que foi amaldiçoado e foi até permitido ao povo de Israel tomar a terra de Canaã. Bom, maldito seja Canaã, servo dos servos, seja aos seus irmãos. Ele diz, bendito seja o Senhor, Deus de Sem, e seja de Canaã por servo. Deus de Sem, se nome assim, Deus de Sem, o Senhor, Deus de Sem. Significa que os semitas iam ser um povo que ia proclamar o nome de Deus. E nós vamos ver que hoje, a gente vai falar sobre isso também, hoje
os semitas continuam falando de Deus. Quem são os semitas? Não são só o povo de Israel. Os semitas são todo o povo que nasceu de Sem. Israel nasceu de Sem, né? Abraão nasceu de Sem, é da linhagem de Sem. Então, com certeza, Israel é semita. Os árabes também nasceram de Abraão, através de Ismael, também são semitas também. Só com uma diferença que nós vamos falar depois. O versículo 27, alargue Deus a Jafé e habite nas tendas de Sem, e seja-lhe Canaã por servo. Então Deus abençoou Jafé, a descendência de Jafé, que iria habitar em todo o restante da terra, inclusive nas tendas de Sem. E nós vamos ver o que significa tudo isso depois. Mas pega aí esses nomes aí, maldito seja Canaã. Canaã foi amaldiçoado. Não todos os filhos de Cã, mas Canaã, através de Canaã. Sem, um povo que proclama o nome de Deus. E Jafé, o povo que ia povoar toda a terra. Então vamos para o próximo slide. Bom, o que significa Sem? Sem é nome, reputação. Cã, quente ou ardente. Jafé, extensão ou expansão. Então os nomes têm a ver até com essa profecia. E eu sugiro a você, eu coloquei, leia Gênesis 10. É importante que você leia a Bíblia, não fique só no estudo. É importante até você fazer um propósito de vida, né? De começar a ler Gênesis e vai até Apocalipse, direto. Gênesis e vai na sequência até Apocalipse. Você que nunca leu a Bíblia, eu sugiro você começar em Mateus, vai até Apocalipse. Aí depois você volta para Gênesis e vai até Apocalipse. Você vai ver que você vai ter um entendimento da palavra de Deus fantástico. Bom, então, além do curso, é bom também ler a Bíblia, né? E ler Gênesis 10 é importante para você entender como é que gerou as nações da terra. Mas vou dar uma palhinha aqui. Vamos começar por Sem. Próximo slide. Bem, os descendentes de Sem. Sem. Bendito seja Jeová, Deus de Sem. Senhor Jeová é o nome pessoal de Deus que destaca a obra redentora de Deus. Este seria o Deus de Sem. Significa que Sem e seus descendentes seriam portadores especiais da revelação divina, proclamar o nome de Deus. Jeová é o nome de Deus, Israel é descendente de Sem. A lei e os profetas, como também Cristo na sua humanidade, vieram da linhagem de Sem. Então os semitas é um povo muito importante para nós que cremos em Cristo, cremos em Deus. Né? Quais são os descendentes do povo semita? Os assírios, os babilônicos, os árabes, que vieram de Abraão, que foi a união de Abraão com Agar, que é uma egípcia. Então, Abraão, que é semita, teve uma união com Agar, que era egípcia. Agar era da descendência de Cã, através de Misraim. Aqui, Misraim e Egito é a mesma coisa, né? Inclusive tem mapa aí, mapa mundial de fora, que em vez de estar escrito Egito, está escrito Misraim em alguns mapas. Você pode pesquisar. Bom, os hebreus vieram de Abraão através de Isaac. E todos esses vieram de Arfaxade. Então você percebe que Abraão teve 2 filhos. Ismael, primeiro, através de Agar. Depois, quando falarmos da história de Abraão, a gente vai focar isso aqui. E Isaac junto com Sara, sua esposa. Então, em termos de linhagem semita pura, nós temos Isaac. E Ismael foi uma mistura de semitas com camitas. Então, esses são os descendentes de Sem. Isso é importante a gente
ter isso em mente. Vamos no próximo slide. Bom, agora os descendentes de Cã. Canaã eram os que habitavam a Palestina. Eram chamados de cananitas. Foi os cananitas que Deus amaldiçoou. Bom, Put, na Líbia, né? A Líbia teve a origem de Put, que é filho de Cã. O Egito, origem através de Misraim, que também é descendente de Cã. E a Etiópia teve a origem através de Cush, que também é descendente de Cã. As práticas cananitas e de seus descendentes eram totalmente idólatras e imorais. Então, eu creio que Deus já estava vendo lá na frente que os cananitas eram um povo que ia ser um povo prejudicial para o projeto de salvação, porque toda idolatria é prejudicial para enxergar Deus, para enxergar Jesus como Senhor e Salvador. Você percebe que tem pessoas que crê mais no ídolo do que em Jesus, do que em Deus. Depois a gente vai até falar mais tarde como veio a idolatria dentro da igreja. É coisa histórica. Mas vamos prosseguir. Os descendentes de Canaã foram os povos expulsos da terra prometida por sua rebeldia a Deus. Aí tem uns textos aí para você ler depois, Gênesis 10, 5 e 8, Levítico 18, 19 e 25, Êxodo 34, 11 e 12, Deuteronômio 7, 1 e 5. Para você poder aprender. Eu vou deixar esse slide embaixo do vídeo, nos comentários. Depois você dá uma olhada nos comentários do vídeo, que tem coisa importante ali também. Tem um diretório onde eu guardo meus livros, para qualquer um pode ali pegar, abrir e ler, né, sem problema nenhum. O que me deseja é que todos possam aprender mais de Deus. E outras dicas que eu coloco ali também. Mas vamos prosseguir para o próximo slide. Jafé. Quais são os descendentes de Jafé? A engrandecedora Jafé habite com ele nas tendas de Sem. Esta profecia indica a extensão política e que os de Jafé tomariam parte nas bênçãos dadas a Sem. Hoje, as nações que vieram de Jafé são as que dominam a política mundial e que também se beneficiaram do Evangelho e mais espalham a palavra de Deus pelo mundo. O Novo Testamento foi escrito por semitas, mas em língua jafética, grego. Então você percebe que essa interação dos jafetitas com os semitas já era previsto desde a época antiga, desde a época de Noé. Quando Noé proferiu aquelas profecias, aquelas palavras de profecias, você percebe que hoje continua sendo do jeito que Noé falou. Você percebe os povos ocidentais são os jafetitas, os europeus são jafetitas. E é um povo que tem um relacionamento bom com Israel, por exemplo, que é semita. E prosseguindo aí para o próximo slide, Jafé, os descendentes de Jafé é importante porque você vai identificar alguns países hoje que são descendentes dos jafetitas. Por exemplo, Gog. Aí você pode lembrar lá depois do Apocalipse, guerra de Gog e Magog, né? Gog são os citas e russos. Eles se instalaram na Rússia. Javã deu origem aos gregos, italianos, franceses, espanhóis. O povo de língua latina, né? Javã. Tubal, povos da região sul do Mar Negro. Provavelmente a cidade de Tobolsk preserva o nome da tribo inicial. Gomer são os alemães, celtas, eslavos, escandinavos, guéteros, teutões, belgas, anglo-saxões,
holandeses, suíços. Então os americanos vieram dos ingleses, os ingleses vieram dos anglo-saxões, os alemães vieram, todos vieram de Gomes. Então a Europa em si tem descendência de Gomer. Mesec também, né, foi para a região da Rússia. Mada já deu origem aos hindus da Índia e também aos persas do Irã. O Irã nada mais é do que a Pérsia, né? Então os iranianos tiveram origem através de Mada, também são jafetitas. Veja que os iranianos, embora eles tenham a religião muçulmana, os iranianos não têm descendência de Ismael. Os iranianos têm a descendência de Mada. Não tem descendência de Ismael, não tem descendência de Abraão, os iranianos. Os Tiras deu origem aos búlgaros, na Bulgária, e gregos, Grécia. Então vou mostrar o mapinha aí para você. Olha o mapa aí. Então tem aí a disposição de onde cada um ficou. O Egito, Misraim, Líbia. Não confunda a Líbia com Líbano, né? Líbia fica na África, aí do lado do Egito. Cush é a Etiópia. Canaã ficou ali na Palestina. Você percebe aí que o povo aí, Arfaxade, Assur, Elam, Madais, que estão em azul, são jafetitas, né? É um povo que se ligou ao cristianismo. Homer, Alemanha, Tira, Java. Tá aí o mapinha aí para você entender como os povos originalmente se espalharam ali, naquele momento ali. Prosseguindo para o próximo slide. Bom, entendemos como é que se formou as nações. Agora vamos voltar um pouquinho no tempo para entender como a nova corrupção começou. Então, o inimigo, né, Satanás, claro, que não ia deixar barato. Ele ia querer fazer um mundo parecido com ele, um mundo do jeito que ele gostaria que fosse. Então nós estamos vivendo, desde a época de Adão e Eva, uma guerra, né? Uma guerra espiritual muito forte entre Satanás contra a vontade de Deus. Porque contra Deus ele nunca vai conseguir ser, né? Ele é contra a vontade de Deus, contra os filhos de Deus. E ele assim, ele usa quem? Os próprios filhos de Deus que dão brecha para ele usar. E uma das pessoas que deu brecha foi um neto de Cã, chamado Nimrod. Ele começou a se destacar. Então o inimigo usou Nimrod. Vem do hebraico marad, ou rebelar-se. A tradução literal do seu nome poderia ser vamos nos revoltar. É um nome interessante, né? Gênesis 10, 8 e 9 diz assim: Cush, que é da Etiópia, lembra que Cush é da Etiópia, também gerou a Nimrod, e Cush é filho de Cã. Cush também gerou a Nimrod, o qual foi o primeiro a ser poderoso na terra. Ele era poderoso caçador diante do Senhor, pelo que se diz como Nimrod, poderoso caçador diante do Senhor. Bom, dentro do contexto bíblico, expressão como valente, poderoso, não tem boa conotação. Aí tem uns versículos aí, Salmo 51, 17, Isaías 17, 15, 2 Coríntios 12, 9, 10, né, valente, poderoso. Bom, no caso de Nimrod, lembra lá na época antes do dilúvio, onde existiam os guerreiros, existiam aqueles que dominavam os povos. Nimrod ele veio com essa ideia de dominar povos. Ele foi a primeira tentativa de Satanás formar um ditador mundial. Ele foi o primeiro tipo de anticristo, né? Ele fundou um reino em oposição ao reino de Deus e chefiou a construção de uma torre chamada, que hoje a gente chama de Torre de Babel, né? Que era para a adoração dos astros, uma cidade da Babilônia, onde se originou todo o sistema antideus, né? Todas as religiões falsas, você vai ver depois,
do mundo tem sua origem na Babilônia. E Nimrod foi o primeiro que introduziu a idolatria através da construção da Torre de Babel, que era um zigurate, que nós vamos ver mais adiante sobre isso. Mas voltamos aqui para entender Nimrod. Nimrod ele construiu várias cidades, então dominava praticamente o mundo daquela época. Você percebe que no próximo slide, em Apocalipse 17:5 diz: "E na sua fronte estava escrito um nome simbólico: a grande Babilônia, mãe das prostituições e das abominações da terra." Percebe que quando a Bíblia fala prostituição, não está falando exatamente da profissão mais antiga da terra, que é a prostituição. A Bíblia fala que prostituição tem a ver com idolatria. Toda vez que fala de prostituição, é um símbolo da idolatria. Por que símbolo da idolatria? Porque tem relacionamento. O homem vai na prostituição, vai ter relacionamento com várias mulheres. E o homem que deveria ter um relacionamento de amor e paz somente com Deus, ele buscar relacionamento com outros deuses falsos, deuses que foram inventados por Satanás para tirar o foco de Deus. Bom, Gênesis 10:10 diz que o princípio do reino de Nimrod foi Babel, Ereque, Acade, Caldé, na terra de Sinar. Então Deus havia planejado um reino, um governo, mas quando lemos 10:10 vemos claramente que outro reino estava sendo formado em oposição de Deus. Gênesis 11:4 diz assim: disseram mais: eia, edifiquemos para nós uma cidade e uma torre cujo cume toque no céu, e façamos-nos um nome, para que não sejamos espalhados sobre a face de toda a terra. Isso demonstra a profunda rebeldia contra Deus. Nimrod chefiou a construção de uma cidade e uma torre cujo topo chegasse até os céus. O sentido literal dessas palavras revela que era uma torre para a adoração dos astros, a lua, o sol, as estrelas. E a história também mostra isso, porque Babel foi o modelo de todos os zigurates que nós podemos conhecer hoje. E os zigurates serviam para adorar astros, coisas que estavam nos céus. Por exemplo, tinha adoração a Marte, tinha adoração a Mercúrio. Você percebe que no calendário espanhol tem o nome dos astros. Marte, Junes. Então tem o nome dos astros no calendário espanhol, não é à toa, né? Isso vem da antiguidade, vem de muito longe, né? Bom, próximo slide aí, para a gente entender o zigurate. É o último degrau de um zigurate. Geralmente tinha 7 degraus. Era considerada a entrada do céu. Então, eles usavam betume, né, na construção da Torre de Babel, junto com tijolo, no lugar de pedra, porque no lugar que eles estavam não tinha muita pedra, então eles fizeram tijolos. E eles mesmos fizeram, isso até traz um simbolismo, pelas obras deles mesmos, ou seja, não dependendo de Deus. Isso demonstra uma rejeição a Deus, coisa que hoje em dia a gente está vendo muita gente não querer Deus, muita gente até não aceitando a palavra de Deus, nem a vontade de Deus e nem os desígnios de Deus. Estamos vivendo uma época pior do que antes do dilúvio e está parecendo também pior do que depois do dilúvio aí, na época da Torre de Babel. Então, esse fato deles mesmo construir o tijolo cai no simbolismo de que eles estavam declarando que não precisavam da salvação de Deus, pois podiam fazer a sua própria salvação. Uma espécie de tipologia, né? Um símbolo, né? O João 14,6 diz que o único caminho há um caminho que é o Senhor Jesus Cristo. Nota que toda religião falsa tem seus próprios métodos para chegar a Deus, cometendo, portanto, o mesmo erro e se desviando do único caminho, que é Jesus. Tem pessoas que se martirizam tentando chegar a Deus sem necessidade, porque
A Bíblia fala que Jesus é o mediador entre o homem e Deus. A Bíblia até fala, só há um mediador entre o homem e Deus, Jesus Cristo, homem. Então Jesus, ele é o nosso intercessor. Ele é aquele que pode rogar por nós. Só Jesus que a Bíblia fala. Então aqui você percebe o que acontece na maioria das religiões falsas. É tirar o foco de Deus. A religião que tira o foco de Jesus, tira o foco de Deus, é uma religião falsa. Porque religião tem a ver com religar com Deus. É o que Jesus Cristo fez na cruz. Nós estávamos separados de Deus por causa do pecado, e através da fé em Jesus, quem aceita Ele como Salvador, ressuscita o seu espírito para adorar a Deus. E ali, Jesus, o único caminho que nos leva a Deus, faz essa ligação novamente com Deus, ele intercede por nós. Bom, a confusão das línguas é uma maldição sobre a raça humana. Deus confundiu a língua daquele povo naquela época. Antigamente todo mundo falava uma só língua. Mas o que Deus fez para atrapalhar a construção da torre? Ele fez a confusão das línguas. E não era o juízo de Deus, era só mesmo para dar uma trava neles, né? Mas o juízo mesmo ainda vai acontecer na grande tribulação, o juízo das nações. Bom, desde que foram espalhadas, as nações estão entregues a seus próprios caminhos, sem se lembrar de Deus, sem se lembrarem que Deus tem o total controle da história que um dia se cumprirá. Salmo 2, 2 e 4, que diz: os reis da terra se levantam, os príncipes juntos conspiram contra o Senhor e contra o seu ungido, dizendo: rompamos as suas ataduras e sacudamos de nós as suas cordas. Aquele que está sentado nos céus se rirá, o Senhor zombará deles. Bom, este período termina com a intervenção e a vitória de Deus sobre as trevas para continuar o seu plano redentor para o homem. Então, o plano da salvação. Então, o que Deus percebeu ali? Deus percebeu que o homem, naquele momento, ele estava se unindo, todos falando a mesma língua, estavam se unindo para fazer o mal, para se afastar de Deus. E não podia atrapalhar o plano da salvação que Deus tinha traçado para o homem. E aí que Deus fez? Deu uma trava, uma trava neles, trazendo a confusão das línguas. Aí cada um foi procurando aquele que falava a sua própria língua e foram ocupando o seu lugar na terra, sendo obrigados a fazer a vontade de Deus, que era povoar a terra. Bom, sobre os zigurates, Torre de Babel, foi encontrado na arqueologia, lá no Iraque, essa pedra aqui, eu vou mostrar. Tá vendo essa pedra aí? À direita tem o desenho do que está aí na esquerda, a pedra, que não dá para ver muito direito, né? Mas olhando o desenho, depois olhando a pedra, você vai ver que é o que está escrito ali. Então você percebe, isso aí é um zigurate. Se aquilo ali é a Torre de Babel e foi escrito em pedra, nós não sabemos. Porque depois da Torre de Babel teve várias construções de outros zigurates também. Vários povos construíram seus zigurates. Mas percebe que nisso daí tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. O sétimo era um local que eles acreditavam que abria um portal para o mundo invisível, para as coisas espirituais. No próximo slide, está aí uma representação do que provavelmente teria sido a Torre de Babel. Só que nessa representação, a gente vê que tem mais do que 7 degraus. E pelo significado, são 7 degraus já era o suficiente para tocar o céu. Porque não era literalmente tocar as nuvens no céu, era como se fosse um portal para chegar no céu, para chegar no mundo espiritual. Bom, e apenas também uma representação artística, né? Mas lá no Iraque, vamos lá ver no Google Maps, no Iraque, tem um local aqui chamado Zigurate de Babel, Torre de Babel. Um lugar que está abandonado, não se construiu nada ali, em todos esses séculos.
E alguns acreditam que pode ser a base da Torre de Babel. Começou ali. O que aconteceu com a Torre de Babel? Deus destruiu? Não, a Bíblia não fala que Deus destruiu. A única coisa que a Bíblia fala é que ele confundiu a língua daquele povo. E com isso eles se espalharam sobre a terra. Ou seja, Deus atrapalhou a construção. Embargou a construção daquela torre. Se ele destruiu ou não, nós não sabemos. A tradição judaica diz que Deus destruiu a Torre de Babel. Mas, como nós somos estudiosos da Bíblia, né, vamos ficar com o que a Bíblia diz. Prosseguindo para o próximo slide, vamos entender por que quiseram construir uma torre. Eles disseram assim, ó, eia, edifiquemos nós uma cidade e uma torre cujo cume toque nos céus, e façamos-nos um nome para que não sejamos espalhados sobre a face de toda a terra. Gênesis 11, 4. Será que teria sido uma tentativa de escapar de uma futura ira de Deus, de uma nova inundação? Lembre que tinha acabado de acontecer poucos anos antes o dilúvio, então isso já estava na mente daquele povo. Mas vamos concordar, né? Isso seria o quê? Inútil. Se Deus cobrisse toda a terra de novo com água, podia construir torre de qualquer tamanho que não ia conseguir. Bom, será então que seria a tentativa de escapar da ira de Deus futura? Bom, a pergunta, né? Será que tiveram essa ideia? Ou será que foi uma tentativa de formar um governo único e poderoso? Ali se juntando, né? Não se espalhando sobre a terra e com isso fazendo rebeldia contra a ordem de Deus, encher a terra. Gênesis 9:1. É uma rebeldia contra a ordem de Deus que depois eles tiveram que foram até obrigados a encher a terra, porque ninguém entendia o que o outro falava. Então, quando entendia, se unia e ficava ali naquela terra. E tocar nos céus. Mas será que realmente achava que ia alcançar o reino dos céus? Achando que estava simplesmente acima das nuvens? Eu creio que não. Eu creio que esse tocar nos céus, em relação à figura do zigurate, é no 7º andar, no caso, o zigurate com 7 degraus. No 7º era um lugar de culto, ou seja, um lugar onde poderia, na mente deles, na cabeça deles, ter um contato com o mundo espiritual. Vamos para o próximo slide. O que realmente representava a torre? Aí que eu até falei, né? Mas repetindo. 7 degraus, possivelmente cada degrau homenageando um astro. Torre que levaria até o topo, onde seria um lugar de cultuar os astros. Então, eu creio isso. Creio que a Torre de Babel era um lugar de culto, eles construíram, que o povo ia morar ali e o sacerdote do lugar iria ser aquele que ia ficar no topo dessa pirâmide e ter contato com Deus. Ali ele ia mandar no povo, né? Mais ou menos por aí. De repente essa era a ideia de Nimrod. Vamos para o próximo slide. O fato é que isso trouxe o início de uma idolatria. A Enciclopédia Britânica cita Semiramis, né? Esse nome é Semiramis, como uma personagem histórica a quem se atribui a fundação de Babilônia e a primeira suma sacerdotisa de uma religião. Ela era casada com Nimrod, e a Bíblia diz que Nimrod é o fundador da Babilônia. Por isso, Apocalipse 17:5 está aí na sua fronte, estava escrito o nome simbólico, a grande Babilônica, a mãe das prostituições e das abominações da terra. Então, o que nós vemos? Que foi na Babilônia que se originou as abominações e as prostituições espirituais, que é nada mais do que idolatria. E é interessante como Satanás ele fixou o que Deus falou com Eva sobre o filho da mulher ia pisar na cabeça da serpente, mas a serpente ia ferir o calcanhar. E Satanás ele entendeu que haveria uma mulher
que ia gerar um filho para que isso acontecesse. Então, foi uma história armada aí por Satanás. Semiramis esperava um filho quando Nimrod morreu. Quando o filho nasceu, ela declarou que o menino, que se chamou Tamuz, que era a reencarnação de Nimrod. Aí estava fundada a base do espiritismo, com a reencarnação que tem marcado quase que a totalidade das falsas religiões existentes no mundo. Então, Satanás estava adulterando a verdade sobre a semente da mulher, para desviar o homem quando a verdadeira semente viesse. Quando Tamuz era moço e estava caçando nas matas, foi morto por um porco selvagem. Semiramis, então, com todas as mulheres que serviam a sua religião, choraram e jejuaram por 40 dias, no final dos quais, de acordo com a lenda babilônica, Tamuz foi trazido de volta à vida, ou seja, ressuscitou. Percebe aí que parece que Satanás já entendia mais ou menos como a coisa ia acontecer, né? Isto foi uma demonstração do poder da mãe. Ela começou a ser adorada com o título de Rainha dos Céus, ou Deusa Mãe. Mãe de Deus, Deusa Mãe, Rainha dos Céus. Bom, o símbolo dessa religião foi a imagem da mãe com a criança nos braços, conhecida como o mistério da mãe com a criança. Rapidamente, essa religião se estendeu pelo mundo. Os nomes eram outros, de acordo com as diferentes línguas, mas o culto à mãe com o filho era o mesmo. Então vamos no próximo slide para conhecer isso aí. A expressão Rainha dos Céus aparece em vários contextos religiosos. No Antigo Testamento, no livro de Jeremias, é uma deusa adorada por algumas pessoas de Judá, que é frequentemente identificada com as deusas mesopotâmicas Estar ou Astarte. Então, você percebe vários nomes. Astarote Baal era o nome que tinha na Fenícia. Estar ou Inanna na Síria. Ísis e Osíris no Egito. É tudo a mesma coisa. Tudo veio lá de Nimrod, tudo veio da Torre de Babel, naquela época lá. Afrodite e Eros na Grécia, Vênus e Cupido em Roma. Aí à direita aí está a imagem de Vênus e Cupido, lá de Roma. Então você percebe que é uma mãe com um filho. A idolatria teve origem na Babilônia e Deus vai julgar a Babilônia no final dos tempos. Apocalipse 17:5 diz, e na sua fronte estava escrito o nome simbólico. Já li isso, mas é bom repetir. A grande Babilônia, a mãe das prostituições e das abominações da terra. Quando nós demos o curso, quando acabar esse curso, são 12 lições, né, sobre o plano da salvação. Quando terminar, eu vou estar no meu objetivo aqui fazer o curso sobre escatologia, sobre o final dos tempos, para a gente conseguir entender o livro de Apocalipse, as profecias, mas isso aí fica lá para o final. Então, fique atento aí, se inscreva no canal, dê o seu like para ajudar ao YouTube a entender que esse conteúdo é relevante para as pessoas que gostam desse conteúdo. E em breve vamos começar um novo curso. Quando terminar, nós estamos aqui na 5ª lição, são até 12, depois vamos fazer um curso sobre o final dos tempos, sobre escatologia. Mas vamos prosseguir. Invista, como eu digo, invista no teu conhecimento com Deus. Como Jesus disse, não junteis tesouro na terra, mas juntai tesouro no céu. Às vezes a gente perde tanto tempo para poder melhorar de salário, faz um curso, uma faculdade, e gasta tempos e mais tempos para poder fazer coisas que só é para essa vida. E quando você estuda a palavra de Deus, é para toda a tua eternidade. Então vale a pena você aprender, vale a pena você conhecer a palavra de Deus. É esse que é meu propósito, a te ajudar a conhecer melhor a palavra de Deus. Então vamos para o próximo slide. Bom, aqui está o juízo contra a idolatria. Está em Apocalipse 18, de 2 a 8. Eu vou ler apenas algumas coisas mais importantes. Caiu
a grande Babilônia, ela se tornou habitação de demônios e antes de todo espírito imundo, antes de toda ave impura e detestável. Pois todas as nações beberam do vinho da fúria da sua prostituição. Os reis da terra se prostituíram com ela, à custa do seu luxo excessivo, e os negociantes da terra se enriqueceram. Então ouvi outra voz do céu que dizia: saiam dela, vocês, povo meu, para que vocês não participem dos seus pecados, para que as pragas que vão cair sobre ela não os atinjam. Pois os pecados da Babilônia acumularam-se até o céu, e Deus se lembrou dos seus crimes. Retribua-lhe na mesma moeda, pague-lhe em dobro pelo que fez. Misture para ela uma porção dupla do seu próprio cálice. Façam-lhe sofrer tanto tormento e tanta aflição, como a glória e o luxo a que ela se entregou. Em seu coração ela se vangloriava: estou sentada como rainha, não sou viúva e jamais terei tristezas. Por isso, num só dia, suas pragas alcançarão morte, tristeza e fome, e o fogo a consumirá. Pois poderoso é o Senhor Deus que a julga. Bom, isso é um juízo que vai acontecer na grande tribulação, que nós vamos ver quando aprendemos escatologia. Vamos para o próximo slide. Bom, então o que aconteceu com a torre? Deus frustrou a sua construção. Foi um juízo de Deus realizado naquela época. Frustrou, embargou a obra. Até botei observações, até falei isso, que não é relato bíblico de que a torre foi destruída. Só relatos orais do povo judeu. Mas confundir as línguas, os povos ficaram confusos, abandonaram a construção, cada um se unindo em outras regiões com o povo de sua própria língua, formando vários povos. Finalmente, se espalhando sobre a face da terra, como era a ordem de Deus depois do dilúvio. A gente sabe que tem muita gente que questiona, qual era a língua que era falada, Antes tinha somente uma língua, mas qual era? Será que não existe? Será que deixou de existir? Muitos falam que era o hebraico, mas nós sabemos que as línguas elas se flexionam com o tempo. Mas depois vou até falar nisso aqui. No próximo slide. Vamos lá. Vamos entender como Deus fez isso. Então desceu o Senhor para ver a cidade e a torre que os filhos dos homens edificavam. E o Senhor disse: eis que o povo é um, e todos têm uma mesma língua. Observa, eis que o povo é um. Tinha milhares, milhares de pessoas ali. Mas Deus chamou ele de um porque tinham o mesmo intento. E todos têm uma mesma língua. E isto é o que começa a fazer agora. Não haverá restrição para tudo que eles intentarem fazer. Eles se uniram para o mal. Se uniram para se rebelar contra Deus. Para colocar o plano da salvação em xeque. Tudo plano de Satanás. Na guerra espiritual. Aí Deus fala assim: ei, deixamos e confundamos ali a sua língua, para que não entenda uma língua do outro. Então você percebe que, novamente, aí, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo atuou nessa decisão. Deixamos e confundamos ali a sua língua. Os judeus dizem que isso é uma frase majestática, como majestade, façamos uma ponte, Mas, como já aprendemos na aula 1, sobre a essência de Deus, Deus Pai, Filho e Espírito Santo, eu sou daquele que creio em Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Então, para mim, aqui, os três que têm a mesma essência falaram a mesma coisa e decidiram a mesma coisa, em prol do plano da salvação de Deus. E assim o Senhor espalhou dali sobre a face de toda a terra, necessário de edificar a cidade. Então, depois daquele momento, os povos começaram a se espalhar e se espalhou sobre toda a face da terra. Por isso chamou o seu nome Babel, porquanto ali confundiu o Senhor a língua de toda a terra, e dali os espalhou o Senhor sobre a face de toda a terra. Gênesis 11, 5-9. Bom, o fato, voltando aí à questão da língua, qual era a língua original, nós não podemos saber nem se ela deixou de existir quando teve a confusão das línguas, ou se Deus permitiu que a língua original tivesse continuado,
mas o fato é que a língua se flexiona. Deus ainda colocou uma propriedade na língua de, através de várias influências, flexionar. Por exemplo, latim. Você fala latim hoje? Não fala, você fala português, né? Ou o latino fala espanhol, o italiano, lá na Itália fala italiano, tem o castelhano, francês, o romeno, tudo vieram do latim. Mas foi flexionando até virar essas línguas. Igual aqui no Brasil, nós temos o português brasileiro. O Brasil foi descoberto em 1500, os portugueses vieram para cá, aqui foi encontrado povos nativos, povos originários, que falavam Guarani, outros dialetos, outras línguas. E então o povo brasileiro teve a mistura com várias influências. Até nome de comida tem nomes de comida indígenas, tem nome de comida de afrodescendentes, tem nome de comida de vários povos, até de franceses. E a gente tem essa misturada de influência, trouxe a língua do português brasileiro. Eu creio que um dia ainda vão oficializar isso. O português brasileiro vai deixar de ser português. Eu já ouvi, parece que eu ouvi um comentário sobre isso. Não sei se é fato ou fake, né? Mas o fato é que o nosso português é bem diferente de Portugal. Bom, prosseguindo, é interessante que eu quero deixar aqui que algo aconteceu na época de Peleg. Depois da Torre de Babel, as pessoas povoaram a terra, mas algo aconteceu na época de Peleg. Gênesis 10, 25. Em seus dias se repartiu a terra. Veja bem, se repartiu a terra. Bom, pode ser uma referência ao Jugo de Babel e pode significar uma modificação na geologia da terra. Eu creio nessa modificação na geologia da terra. Não por causa do nome em português se repartiu a terra, mas nós vamos ver no original o que significa essa palavra Peleg. Gênesis 11, 17 a 19 diz: viveu Éber depois que gerou a Peleg 430 anos e gerou filhos e filhas. Peleg viveu 30 anos e gerou a Reu. Viveu Peleg depois que gerou 209 anos, gerou filhos e filhas. Bom, você percebe o seguinte, ó. Até Éber, a média da idade caiu para 400 anos. Lembra que antes do dilúvio era 900 e pouco, 800, 700, quase chegava a 1000. Nunca ninguém chegou a 1000. Mas parece que a idade média caiu para 400 anos. E ficou assim por muitas gerações. Mas depois de Peleg caiu para 200 anos, de uma geração para outra. Isso pode indicar o quê? Uma grande alteração climática que causou a queda da longevidade. Ou o próprio desígnio de Deus que colocou lá no homem lá, né, para ir diminuindo a idade durante o tempo. Lembra que ele falou que não ia contender mais com o homem, que o homem, seu tempo ia ser de 120 anos? Mas na Bíblia, depois, mais tarde, em Salmo, diz que o homem vive bem até os 70, depois disso é enfado e canseira, e não muitos até 80, né? Nós vemos que depois de 70 parece que aparecem muitas doenças mesmo. Tem hoje em dia, claro, pessoas fortes aí com 70 anos, mas não são todas, né? É minoria, né? Mas vamos prosseguir aí. Vamos ver o que Adam Clarke, que é um comentarista bíblico dos séculos anteriores a nosso, né? Diz aí sobre o verso de Gênesis 10, 25. Paulag, né? Paulag para dividir, porque em seus dias, que é suposto ser cerca de 100 anos após o dilúvio, a terra foi dividida entre os filhos de Noé. Embora alguns sejam da opinião de que uma divisão física e não uma política, é o que pretende-se aqui, uma separação de continentes e ilhas da terra principal. As partes terrestres foram unidas em um grande continente antes dos dias de Peleg. Esta opinião me parece a mais provável, pois o que é dito em Gênesis 10:5 é expresso por meio de antecipação. O verbo hebraico separar, dividir os cursos d'água,
diz Cyril Graham. Refere-se mais a uma divisão mecânica da Terra, como Ará cortar, do que uma divisão política. Então a pergunta é, teria sido no tempo do nascimento de Peleg que a Terra deixou de ser uma Pangeia? Para você que não sabe o que é uma Pangeia, os cientistas, vou botar o vídeo aí, vou botar o próximo slide aí. Os cientistas já determinaram, só que para eles, durante milhões e milhões e milhões de anos atrás, a Terra era uma Pangeia. Já os criacionistas, os cientistas criacionistas, eles corroboram a tese de que a Terra deixou de ser Pangeia numa rapidez muito grande, devido aos fósseis encontrados em vários lugares do planeta, através da geologia e coisas que você pode assistir naquele vídeo que eu indiquei, Gênesis a História, né? Depois vou colocar, acho que nesse vídeo aí também, que é importante. Quando estamos aqui em Gênesis, colocar esse vídeo aí nos comentários para você depois assistir, que eu achei muito interessante. Mas Pangeia é isso aí, ó. Os continentes eram todos unidos, tá vendo aí? O Brasil era unido com a África, a América, eram todos ali um perto do outro. Era uma só terra, não existia separação. Então a tese é que Deus primeiro espalhou os povos em toda a terra da Pangeia, e depois, na época de Peleg, ele repartiu a terra, ou seja, vou colocar outro slide aí. Ele deu ordem para que os continentes fossem separados. E ali teve um grande terremoto. Então a pergunta é, teria sido no tempo do nascimento de Peleg que a Terra deixou de ser uma Pangeia? É uma teoria que para mim é bem plausível, né? Então vamos ver aí no próximo slide. A Pangeia era tudo junto. Depois virou Laurásia e Gondwana, né, que foi a separação das placas tectônicas. É claro que isso, para acontecer de maneira natural, demoraria milhões de anos, né? Mas, como eu disse, Deus é poderoso, ele pode ter dado uma ordem naquele momento, de maneira muito rápida, ter feito um grande terremoto na Terra e ter separado as nações, e está aí o mundo moderno que nós conhecemos hoje. O fato é que essa Terra ela está se separando ainda alguns centímetros por ano, me parece, né? Eu não sou geólogo, mas é o que eu tenho pesquisado aí. Depois você pesquisa também você mesmo. Mas o fato é que, como eu falei, para Deus nada é impossível. Se Jesus falou que você pode dizer para o monte, se você não duvidar, falar para o monte, sai daí, vem para aqui e se joga no mar, aconteceria? Para Deus, então, pode acontecer tudo de maneira automática. Vamos para o próximo slide, para entender aí por que chegamos a essa conclusão da divisão. Então eu trouxe aí na Bíblia interlinear, para a gente poder entender a palavra Peleg, repartiu. Palag. Palag é uma raiz primitiva aí. É dividir, partir, ser partido, ser dividido, partir, fender, dividir. Ou seja, como nós vimos antes, é mais uma forma mecânica de separação e não política. Então, acredito que esse versículo é a chave para mostrar que a Pangeia deixou de ser Pangeia na época de Peleg. E a outra palavra aí, repartiu, que é Peleg, né? Tem lá o Peleg, o nome Peleg é Paulag, e repartiu é Peleg. São palavras bem próximas, bem parecidas uma com a outra, né? Peleg significa divisão. Então teria ocorrido o maior terremoto e modificações geológicas de toda a história. Coisas que os cientistas imaginaram milhões de anos teriam acontecido em poucos dias. Eu não sei
muito tempo, né? Mas, não sei o que, alguns anos, 10, 20, 30, 40 anos, 100 anos, não sei, mas foi na época de Peleg que a terra foi repartida, como diz a palavra de Deus. Isso até explica o seguinte, eu vou mostrar o outro slide aí, ó, que tem um zigurate no México. Ó. Tá vendo aqui, ó? Zigurate no México. Esse aí tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Esse aí tem 10 degraus, né? Mas é parecido com o projeto aí da Torre de Babel. É muito parecido. Como é que isso foi parar aqui na América Latina? Quando os espanhóis vieram para cá, se depararam com essas construções. Foram feitas muitos e muitos e muitos séculos antes dos espanhóis virem para cá. Como é que eles sabiam dessa figura? A única explicação é que eles vieram de lá. Todos os povos vieram de Noé, todos os povos passaram pela Torre de Babel. Todos os povos tiveram a influência de Nimrod. E essa influência vai até os dias de hoje, né? A influência da idolatria, a influência da adoração dos deuses, a influência da adoração que não a Deus. Então estamos terminando, falta só um slidezinho aí. Bom, o que aprendemos? O que aprendemos da primeira aula até aqui? Ninguém nunca vencerá a Deus, isso aí é fato. Ninguém nunca vencerá a Deus. Tudo que o homem planejou fazer para atrapalhar, ou até o próprio Satanás tentou fazer para atrapalhar Deus, não deu certo, porque Deus é maior. Até o fato lá de Satanás usar Herodes para matar as crianças não conseguiu atingir Jesus. Isso a gente vai falar mais tarde também. Bom, a vontade de Deus sempre prevalecerá, mesmo que Satanás lute contra ou tente mudar o mundo. Outro ponto. A idolatria é um afastamento do homem contra Deus. E é fato. Oséias diz: o meu povo consulta sua madeira. E o espírito de luxúria, e sua vara lhe responde. Porque o espírito de luxúria, ouvindo, os engana para que se afaste do seu Deus. Ou seja, quando uma pessoa se prostra diante de uma imagem de escultura e pede uma bênção, pede alguma coisa ali, não o inimigo de nossas almas, para afastar aquela pessoa de Deus, ouve e vai lá e faz alguma coisa para a pessoa pensar que conseguiu a graça, a bênção, conseguiu uma cura. Aí a pessoa às vezes é curada num câncer de pele e fica grato com aquela imagem. Aí depois aparece o câncer em outro lugar. Ou uma outra doença. Né? Porque o inimigo ele não sai do corpo. Ele produz aquela doença, aí para enganar, sai aquela doença e vai para outro lugar do corpo para produzir uma outra doença. Até que a pessoa morra. E morrer sem Deus é morrer para viver junto com o inimigo lá embaixo. Né? Morrer sem Deus é perder toda a eternidade com Deus, viver no sofrimento eterno. Bom, a idolatria, nós sabemos que vai ser julgada no momento futuro, lá na grande tribulação. Outro ponto, o desejo de Satanás é criar um mundo onde o homem venha preferir viver longe de Deus. Que é o que está acontecendo hoje, né? Hoje não é diferente. Fato é, estamos pior do que na época antes do dilúvio. Você percebe, na época antes do dilúvio, as pessoas eram mais umas com as outras. Queriam dominar umas às outras, tinham imoralidade. Mas hoje estão até inventando pecado, inventando imoralidade. Tem gente casando com animal, tem gente casando com boneco. Eu vi um vídeo de um japonês casando com uma boneca. Eu não sei o que passa na cabeça desse povo, mas é muita invenção. São muitas invenções que eles fazem por aí. Então é pecado que não tinha naquela época, hoje tem. Inventaram até pecado. E a Bíblia fala, né, de vários tipos de pecado, mas não é uma lista, não é exaustiva, né? É exemplificativa, porque diz assim: e coisas semelhantes a estas. Bom, então hoje o troço está feio.
O negócio está feio. Estamos vivendo um tempo onde as pessoas também querem se afastar de Deus, não estão querendo mais crer na palavra de Deus, estão detestando o que a palavra de Deus diz, estão rejeitando as ordens de Deus. É isso que está acontecendo hoje. E o que o futuro promete? Bom, se Jesus não voltar, o negócio vai ficar pior. Então eu creio que Jesus está prestes a voltar mesmo. O que o futuro promete? Nações da terra no futuro desejarão ter um governo único. Isso está escrito no Apocalipse. Uma só moeda, vencendo as barreiras dos idiomas, em nome da paz e do bem-estar social. Vai ser um discurso que aparentemente é um discurso até bonito, né? Paz, bem-estar social, acabar com a fome no mundo, justiça social. Realmente é uma coisa que parece ser boa, né? Boa se tivesse Jesus na equação, mas vai ser um mundo que eles vão preferir fugir das coisas de Deus. O mundo do anticristo, quando ele vier, vai ser um mundo que ele vai fazer de tudo para as pessoas se esquecer de Deus, para não buscar Deus. Ele vai pregar a liberdade sem Deus, né? Um mundo sem preconceito, sem proibições morais, em nome da liberdade. Um mundo sem Bíblia e sem Deus, porque a Bíblia condena o pecado. Então, se ele não quer que as pessoas se sintam bem com o pecado, ele vai querer tirar a Bíblia para poder as pessoas não saber o que é pecado, o que é certo e o que é errado. Embora dentro de si todo mundo tenha esse sentimento, né? Do bem, do mal, do certo e do errado. Mas o fato é que o futuro promete que as pessoas vão querer viver uma vida assim. Uma vida sem crer em Deus, sem crer em inferno, sem crer em nada disso. Como se o que Deus fala que é pecado, para você fugir do pecado, fosse uma coisa ruim. Na verdade não é, né? Porque, por exemplo, imagina uma pessoa casada e procura um casamento, um relacionamento fora do casamento. A Bíblia fala que isso é adultério, é pecado. Machuca a pessoa com quem ele é casado, traz sofrimento para as crianças, para os filhos, traz sofrimento para tanta gente. Então o pecado faz mal. O pecado faz mal. Pessoa que tem inveja prejudica as outras por causa da inveja. Como é que o pecado é uma coisa boa? Não é. Como é que a pessoa pode imaginar que viver sem uma Bíblia, sem uma orientação moral, sem uma orientação de Deus, vai viver melhor? Isso é o que o Satanás vai pregar. Mas é mentira. Ele é o pai da mentira. Por exemplo, eu procuro viver uma vida de honestidade, uma vida de fidelidade a Deus. E o que eu ganho em troca com isso? Paz, tranquilidade. Posso colocar minha cabeça no travesseiro e dormir com tranquilidade. Eu estou bem com Deus. Sinto, além da paz, eu sinto a presença de Deus. Não tem nada melhor do que a presença de Deus. Nada nessa vida vale do que estar na presença de Deus. Por isso eu vou deixar esse versículo aí para você. Aquele que quiser ganhar a sua vida vai perder. E quem perder a sua vida por amor a Cristo vai ganhar. Essa é a palavra de Jesus Cristo. E vale para nossos dias e para os dias vindouros que ainda há de vir. É meio assustador o que eu estou vendo o mundo de hoje. O mundo de 10 anos para trás até hoje, a mente das pessoas tem mudado muito. Mudado para se afastar de Deus. Perceba isso. Bom, chegamos até aqui no final dessa aula 5. Na aula 6, chegamos em Abraão. Porque é através de Abraão que Deus vai dar início ao cumprimento do plano da salvação através do Messias, de Gênesis 3,15. Então, na aula que vem, aula 6, próxima semana,
nós vamos aprender sobre a família patriarcal, dispensação do governo patriarcal. Abraão, Isaac e Jacó. Vamos chegar até José. E na aula 7 nós vamos falar sobre o período da lei, de Moisés em diante. Agradeço a sua atenção até aqui e lembrando, se você ainda não deu o seu like, eu peço, por favor, dê o seu like e compartilhe com as pessoas de sua rede social. Isso vai ser bom para espalhar a palavra de Deus. Você vê que eu não estou cobrando nada, não estou colocando mensalidade de curso, nada disso. E ainda estou disposto a fazer um certificado para você que assistir até o final. Manda e-mail para mim, tá aí debaixo aí da descrição do vídeo. Tem aí o e-mail aí para você mandar. cbpebenezer@gmail.com, para que você possa receber o seu certificado, sua prova, né, uma prova fácil, só para garantir que você assistiu tudo, né? E você vai ganhar o seu certificado. A paz do Senhor, então até a próxima aula.